Olá pessoal! O desenvolvimento econômico desse milênio se caracteriza tanto pela oferta inigualável de bens e serviços, como pela concentração dos mercados na mão de poucos conglomerados. Se por um lado sempre encontramos mais e mais coisas bacanas para desejar nas mídias sociais como Instagram e Facebook, por outro lado é cada vez mais difícil ter certeza de que se terá renda no futuro para poder adquirir esses objetos de desejo. No Brasil, com a crise econômica que deriva da crise política, milhões de pessoas têm dificuldade para conseguir dinheiro para sobreviver, quanto mais para se inserir no mercado de consumo. E essa situação é particularmente alarmante para as mulheres e para os mais velhos. A relevância dessa questão justifica esse programa, que trata de empregabilidade, gênero e idade. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ela é professora e pesquisadora na Universidade do Estado de Mato Grosso, escritora e doutora em administração pela Unicinos, onde acabou de produzir uma tese sobre o tema. Bem-vinda, doutora Maria Heloísa Krauczak. Obrigado por aceitar o convite pelo programa. Eu que agradeço a oportunidade, e espero corresponder à expectativa. Sempre corresponde, Heloísa. O programa é um programa de divulgação científica, então a gente sempre começa com uma pergunta básica para esclarecer o pessoal sobre o que é o tema. E a pergunta básica, então, acaba sendo, afinal de contas, o que é empregabilidade? Bom, veja bem, Ivan, a partir da concorrência que vem dos novos modelos de inovação e tecnologia, o profissional tem que se adaptar e se adequar às necessidades organizacionais para responder a essas novas condições. Então, empregabilidade é você estar buscando constantemente a qualificação, a formação para se adaptar a esse novo ambiente organizacional. Então, dá para falar também de uma outra forma que a empregabilidade seria a capacidade do indivíduo de se inserir dentro de um processo de produção da economia propriamente dito. É a capacidade dele conseguir esse espaço de trabalho? E essa capacidade está elencada na condição de desenvolvimento de conhecimento e habilidades e competências para atuar nessa nova condição. Ou seja, tem que responder ao que a organização nesse contexto atual está exigindo, levando em consideração os novos modelos organizacionais que vêm da inovação e da tecnologia. Eu acho que esse conceito, do jeito que você está apresentando, tem que levar em consideração a inovação tecnológica. Ou seja, vamos falar para o pessoal de casa, até para esclarecer. Vamos lá, no passado a economia ela funcionava dentro de modelos muito mais simples. Por exemplo, a agricultura produzia determinadas coisas, vendia para vendas, que tinha o balconista que entregava o arroz, o feijão, a carne, pesando cada um, eram as mercearias. De repente avança para os supermercados, né? E hoje a gente já está pedindo coisas pela internet. Ou seja, a economia vai se sofisticando, vão se sofisticando os processos, e isso vai requerendo novos tipos de mão de obra. Então, a empregabilidade seria a capacidade de se inserir dentro desse processo? Exato. É assim que você está colocando? Exatamente, é essa condição, porque a inovação tecnológica é em todos os setores, sim, né? Sim. Então, assim, esse processo de inovação tecnológica, da condição da pessoa ter que se adequar e se adaptar para fazer frente às exigências organizacionais atuais, leva em consideração a nossa discussão que eu apresento no material, que vem aí da necessidade dessa adequação a partir, então, do desenvolvimento, da formação e da qualificação. Isso vem de uma discussão, porque já naquele momento bem antigo de escambo e tudo mais, até os momentos atuais, existe grande dificuldade em mensurar o valor desse recurso humano, né? Desse capital humano. Então, é nesse modelo que entra, aí nós conseguimos trazer o conceito da teoria do capital humano para dentro da nossa discussão, porque a partir da necessidade, naquele momento onde a gente precisava dizer quanto que vale, né, e quanto que custa, né, começaram então as discussões que permeiam a chegar ao momento do conceito que é o indivíduo que se qualifica e que se adapta com mais facilidade, ele tem um retorno de investimento dele e da organização, ou de ambos, está dentro do conceito,
e ele promove a qualidade de vida dele. Então, é nesse sentido que o que eu trouxe para a gente discutir vai estar permeando. Vai estar permeando. Mas é uma forma, a empregabilidade, no caso, então, na academia, ela estuda a questão não só pelo que os indivíduos têm que fazer para conseguir a empregabilidade, mas da própria indústria, das próprias organizações, das próprias empresas, a maneira como elas interpretam a gestão de pessoas, como recursos, o que vale a pena contratar, o que não vale a pena contratar, pelo visto está assim. Na verdade, o que nós vamos estar discutindo é o estoque de capital humano organizacional e o estoque de capital humano individual. Você tem o seu estoque que você pode barganhar ou não, Sim. E a organização, ao receber esse estoque seu, ela tem o seu próprio estoque de conhecimento, ou seja, de capital humano. É nesse sentido. Entendi. Ou seja, eu sou capaz de fazer algumas coisas, então vou negociar com a empresa, né? E a empresa, fazendo um acordo comigo, então ela tem, até por expectativas e contratos, uma base de conhecimento que sirva. Por exemplo, você tem um professor que é capaz de fazer algumas coisas, ou você tem um mecânico, um engenheiro na sua empresa que é capaz de fazer algumas coisas. Talvez ele possa até fazer mais, mas ele negociou determinados tipos de habilidade. Sim, e a tua empregabilidade estará de acordo com o teu estoque individual de capital humano. O quanto eu posso oferecer para a empresa. Exatamente. Ok. Acho que o primeiro material que você trouxe para oferecer essa explicação mostra como que essa questão do conhecimento está bem atrelada. Você pode explicar para a gente? Bom, então, Ivan, assim, veja bem. As pessoas jovens e maduras, já que nós vamos entrar na questão seara, de gênero e idade. Idade. Então, as pessoas que são jovens, com formação, elas qualificam, elas têm mais renda, mais experiência, mais mobilidade interna e externa, interna dentro da organização migrando de cargos ou externa buscando novas oportunidades. Empregos em outras empresas. Exatamente, externamente, opções de emprego e retorno do investimento de longo prazo. Como ele é jovem, ele pode ter esse retorno de investimento a longo prazo. Isso aí resulta em quê? Conhecimento mais habilidade, que retroalimenta essa formação. Então, esse jovem tem conhecimento e habilidades para estar no mercado de trabalho, porque ele tem esse tempo, né? Ele é jovem. A organização vê ele dessa forma. Eu vou investir em você X e eu tenho quanto tempo para ter o retorno do investimento que eu fiz no capital humano da minha empresa? Você é o capital humano da minha empresa. Então, quanto tempo eu tenho para isso? E isso serve tanto para grandes organizações, por exemplo, que atraem os trainees, que fazem... Quando eu estava fazendo doutorado na USP, Heloísa, acontecia um negócio que para as outras universidades, para cidades menores pelo menos, era uma coisa incrível. 2 vezes por ano era montada uma feira com estandes super organizados, e eles colocavam um pessoal bem profissional, com brindes, para conversar com os alunos. E qualquer pessoa que passaria lá pensaria, eles estão vendendo coisas. Não, esses estandes eram super elaborados para atrair os alunos da USP para trabalhar lá. Então eles estavam tentando conseguir mão de obra dessa universidade. Pelo menos eu falo da FEA, que é onde se estuda administração, economia e contabilidade. Né? E tem os programas de trainee, que pagam salários muito bons, e o objetivo é fazer com que os alunos entrem e comecem a se capacitar. Então eu imagino que isso tem a ver com a questão de atrair pessoas jovens para prepará-las para passar por esse ciclo, dar retorno financeiro, dar experiência para que eles tenham mais condições de ocupar novos cargos e cargos importantes dentro das organizações. Mas, de certa forma, também acontece em empresas menores, empresas familiares. Por exemplo, quando um empreendedor ele chama alguém para trabalhar, o filho de um amigo ou o próprio filho, e coloca a pessoa para fazer funções e que vai criando laços de amizade, passando expertise para que ele ocupe cargos maiores. Seria mais ou menos essa dinâmica que passa pela capacitação através da experiência e que serve para o jovem? É mais ou menos isso. Entretanto, assim, quando no meio desse caminho nós temos a condição, tem a experiência que você falou,
que é extremamente importante para criar as habilidades. Mas nós temos ali um aspecto mobilidade. Uhum. Essa mobilidade é um dos fatores negativos dentro do processo, negativo entre aspas, né? Mas o empresário, o empreendedor vê isso como com um certo cuidado. Porque ele pode preparar alguém e perdê-lo. Você entendeu? Então, é um risco. Então, esse investimento, porque o investimento é seu, da organização ou de ambos. Quando o investimento é só seu, o risco é só seu, tudo bem, você vai vender o seu, vai barganhar o seu capital humano com a organização. Quando o investimento é de vocês dois... Esse investimento, pessoal, significa... informação e qualificação. Isso, gastar dinheiro para aprender inglês, gastar dinheiro para fazer um curso técnico específico ou mesmo uma qualificação, uma faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, vamos definir formação, né, dos 3 níveis e depois as qualificações que vêm em cima dessas formações. Legal. Ok? Então, formações nos 3 níveis, secundário, universitário, primário e tal. E depois aí vem as qualificações que seriam... são todos os cursos que você possa fazer. Inglês, pós-graduação, todos esses, ou os técnicos que... on the job também. É o jovem já com formação universitária e aí vem os cursos de qualificação. Okay. Exatamente. E para as pessoas maduras, então, uma coisa diferente? A pessoa madura, ela tem o conhecimento, tá? Ela vai ter mais experiência e mais renda. E não necessariamente a empresa ou ela vai investir. Por quê? Porque ela não tem o retorno de investimento de longo prazo visualizado como uma possibilidade. Se eu tenho 40 anos ou 50 anos e vou fazer, por exemplo, um doutorado de 4 anos ou 5 anos, vou gastar R$200 mil, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? Se for eu que fiz, se foi a empresa que fez, ela vai fazer o mesmo cálculo. Se formos nós dois, eu e a empresa, também faremos o cálculo. Normalmente, inviabiliza essa condição, se for vista por essa teoria e pelo retorno do investimento. O seu trabalho foi em cima de cargos dentro de ciência e tecnologia, de desenvolvimento de conhecimento mesmo. Como que é dentro desse universo esse processo? Ele aparece fortemente, né, nessa distinção entre pessoas jovens e maduras. Haja visto que pessoas jovens, elas têm... dentro do perfil, né, desses profissionais que tratam consciência, tecnologia da informação, engenharia de sistema, matemáticas e afins, essas pessoas com essa formação e dando continuidade à sua qualificação têm como princípio a busca do aperfeiçoamento. Significa que a questão monetária, a financeira do processo ainda não é o mais importante. Ele quer a possibilidade de progredir dentro da sua área de conhecimento. E isso significa, muitas vezes, que aquela questão da mobilidade impera no processo decisório do cara. Ele vai ir para onde tiver condições de desenvolver a sua expertise, as suas habilidades, suas competências na área específica. E então a teoria diz assim, é de 22 a 27 anos o perfil. Entretanto, para que isso tudo ocorra, nós no Brasil temos um pouquinho mais elástico, até 32 anos. Essa movimentação para pessoas jovens dentro dessas áreas. As pessoas maduras não significa que não tenha, porque, por exemplo, Ivan, nós vamos pegar pessoas que estão em processo, por exemplo, Mas seria, pelo que eu estou entendendo, seria mais ou menos assim, a empresa ela é uma multinacional ou é uma transnacional, ou mesmo uma empresa nacional que tenha unidades em vários estados do país ou que presta serviços em vários locais do país. Tendo uma pessoa jovem, ela não tá casada, ela não tem vínculos, ela não tem coisas que as prendam em um lugar específico e elas podem se mobilizar. Então, para essas organizações é interessante. Uma pessoa mais velha não tem essa mesma mobilidade.
né? Não, as pessoas que têm família, que têm já uma estrutura já em Que tem determinado filho na escola, local, ela tem uma certa dificuldade, mas ocorre, a pessoa madura ocorre, a pessoa, por exemplo, como eu estava te falando, dentro do Vale do Silício, por exemplo, nós temos alguns indianos na faixa etária de 50 a 60 anos, são maduros. Eles já passaram por todo o processo de fuga de cérebro, de retorno de cérebro, e agora eles estão circulando o conhecimento deles em áreas de gestão. Mas eles não estão mais nas partes operacionais e técnicas que os jovens estão criando ciência ainda. Eles Fuga de cérebro e retorno de cérebro seria o pessoal que foi fazer qualificação nos Estados Unidos e depois voltou para a Índia, seria isso? Fuga de cérebro significa que aquele cara muito bom brasileiro, por exemplo, foi captado pela Microsoft, pelo Google e foi embora. Então, nós formamos e ele foi embora. Essa foi a nossa fuga de cérebro. Lá nos Estados Unidos, diferente. Lá foi da Índia para. Então, Eles a Índia atraem, perdeu, né? Sim, sim. E aí, quando o retorno, o cara volta para o seu ambiente novamente, mas numa outra condição. Como eu te digo, um primeiro momento, ele quer condição de expandir esse conhecimento. Sim. No segundo momento, ele quer reconhecimento e ele volta. E no terceiro, ele está circulando o conhecimento. Então, a gente pode sintetizar o conceito como a capacidade das pessoas poderem oferecer coisas atrativas às organizações. Isso implica ter formação, isso implica em buscar a qualificação para sempre ter o que oferecer, só que também há uma série de retornos. E essas questões, elas são diferentes para as pessoas de acordo com a idade e de acordo com o gênero. Então, a gente fala sobre isso, mas logo depois dos comerciais. Estamos conversando sobre empregabilidade, gênero e idade com a doutora Maria Heloísa Caroxap. Elo, no primeiro bloco a gente falou sobre o que é empregabilidade e sobre a questão das capacidades que o indivíduo tem, as habilidades que o indivíduo tem para oferecer para as organizações e o que ele recebe das organizações também, que são elementos importantes que fazem parte também do processo de análise das organizações para reter o pessoal para trabalhar. Mas o seu trabalho, a sua pesquisa mostra especialmente que existe uma diferença no tratamento das pessoas quando envolve a questão de gênero, masculino e feminino, e a questão de idade. Sobre a questão de gênero, você podia explicar para a gente isso melhor? Bom, na verdade, a teoria ela dá conta de dizer de forma, né, entre linhas, de que o homem é mais produtivo, né? E que deveríamos ter algum cuidado, né, no trabalho com as mulheres. Entre linhas, a teoria... Ela é machista, ela acaba diferenciando homens e mulheres. Não sei se eu poderia dizer isso, mas ela comenta... É que o conceito de machismo que eu uso, pelo menos, daí para entender até a minha fala, é que para mim machismo é a diferenciação dos papéis masculinos e femininos. Então se você diferencia, você acaba tendo uma postura machista. Ela é fundamentada nos trabalhos de Hofstede, mas é só mais o meu jeito de falar mesmo. Mas continua. Bom, e aí dentro do perfil de profissionais STEM, que são ciência, tecnologia, matemática, engenharias e afins, é um acrônimo da língua inglesa, né? A gente traduz dessa forma, mas enfim, esse perfil ele é caracterizado pelo mundo masculino. E aí você justifica, por exemplo, essa matéria da Exame que diz que mulheres só têm 20% de empregos de tecnologia e ganham 30% a menos. Por que e como mudar? Por que acontece isso, por exemplo, numa situação como essa? Cargos de tecnologia de informação, cargos de engenharias? Na verdade, sim. A pesquisa que eu levantei foram em parques tecnológicos. Então, eu trabalhei muito com engenharia da informação, tecnologia da informação. 95% dos desenvolvedores desses processos são desenvolvidos por gênero masculino. Uhum.
As meninas são importantes, eu vi que as meninas eram importantes, mas nos cargos de gestão, de recursos humanos, de vendas, né? Porque tem que ter esses setores dentro da organização. Mas dentro dos ambientes tecnológicos, das startups, dos Fab Labs, realmente a gente encontra meninos bem em maior número do que as meninas. Eu, na verdade, assim, quase não vi. E as entrevistas e os gestores, veja bem que eu entrevistei uma gama muito grande e dentre todos eu tive uma gestora, todos os outros eram do gênero masculino. E eles, todos eles, inclusive a gestora do gênero feminino, teve como argumento nas falas que foram as entrevistas prestadas de que realmente até abre-se, por exemplo, as vagas. Aí vai de 50 candidatos, vai 2 meninas que não são escolhidas. E você trouxe como as meninas se sentem, por exemplo, dentro desses ambientes de trabalho, aquelas que ficam e que justificam, por exemplo, os motivos de saída do emprego, né? Que seria o caso dos estereótipos. Eu acho que antes de falar da saída de emprego, eu tenho que falar por que elas não são empregadas. Sim. Elas não são empregadas porque elas fazem em um determinado momento de suas vidas opções que não estão elencadas no rol de opções do gênero masculinos. Por exemplo, como ser mãe ou ter família, né? Os meninos deixam para um pouco mais tarde, enfim, e talvez essa condição não venha a tirá-los da função, enquanto que para você ser mãe, em um determinado momento você tem que se afastar. A perecibilidade do conhecimento nessas áreas é muito alto. 6 meses de afastamento do campo de trabalho, você está fora daquela discussão. Haja visto que inclusive as formações elas têm que ser complementadas e continuadas e por isso os empreendedores dizem não, a gente tem que continuar investindo no capital humano porque a formação não contempla o que o mercado exige em termos de tecnologia. Então, assim... mas tem, como um programa de divulgação científica, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa sempre levar para o modelinho básico para o pessoal conseguir se situar e entender. Por exemplo, um cargo básico, operacional, a pessoa trabalha como atendente de caixa num banco ou numa loja. O avanço tecnológico ali ele é mais lento, então a pessoa pode fazer menos cursos de qualificação. Na área de vendas, as pessoas podem passar muitos anos, por exemplo, trabalhando com vendas sem ter que passar novamente por um processo de qualificação. Apesar de que o setor de vendas está se qualificando cada vez mais, está mudando cada vez mais, as estruturas estão cada vez mais avançadas e aí precisa haver uma adaptação, o que obrigaria talvez as pessoas a fazerem mais cursos. Mas existem áreas onde, se você não faz curso de atualização, você fica fora. Por exemplo, que é o caso de ciência e tecnologia, né? de tecnologia de informação. Existe um determinado software que está sendo usado pelas pessoas, 6 meses depois tem outro, e se a pessoa não conhece, ela está fora. Seria isso, né? Seria, Ivan. Vamos pegar o nosso celular, a gente acabou de pagar as prestações dele e já tem um novo, numa tecnologia totalmente diferente daquela que a gente tem que... Nem aprendeu direito a lidar com o anterior e já temos que estar nos adaptando a um novo modelo. Então você imagine isso dentro de pessoas que desenvolvem sistemas de segurança, por exemplo. Sim. Isso muda da noite para o dia a cada momento. Sim, sim. E aí você se afasta desse ambiente de trabalho. Para ter um filho, 6 meses depois você não... Não tem como. Então, não existe uma política privada e pública que contemple essa condição. E a mulher acaba ficando fora do mercado de trabalho. Isso é fundamental para a gente poder discutir a questão. Porque há um custo, ali nesse caso, há um custo para a mulher ser mãe. É um custo. Para ela tomar essa decisão significa que ela vai precisar desse afastamento. Só que ela se afastando, ela perde capacidade de voltar para o mercado de trabalho, então ela é preterida nos processos de seleção. Por outro lado, políticas públicas significam que o Estado teria que assumir esse custo para que as mulheres pudessem ser mães, ou pelo menos as mulheres nesses cargos de alta tecnologia pudessem ser mães. E políticas privadas seriam que as empresas... Como que isso
é interpretado? Como que isso pode ser interpretado? Na verdade, eu trago um rol de políticas públicas e privadas que, combinadas, acabam dando condição de retenção. E na minha tese eu termino com umas 4, 5 proposições de como que o Estado e o setor privado podem se... Porque sozinho, eu vou qualificar, tá? O governo está dando qualificação nessas áreas tecnológicas. Não vai adiantar muito. Fica no vazio, ele não entende. A empresa, ela não tem condição de suportar o custo de tudo isso. Então eu preciso dessa combinação. Quais são essas combinações? As combinações, na verdade, são políticas de qualificação continuada, por exemplo, para o gênero feminino, levando em consideração esse lapso temporal em que ela faz a opção por ter filho. Seriam cursos, no caso, que o Estado mesmo ofereceria? Dando continuidade ao processo. Por exemplo, ela trabalha com tecnologia da informação, então ela vai se afastar 6 meses. Durante esses 6 meses, ela continua capacitando online. Fazendo cursos online, entendi. Para que ela consiga não perder o desenvolvimento do processo em que ela está trabalhando. Ok. Bom, muito bem. Isso também tem que ter, a organização, ela também tem que dar um amparo, por exemplo, do trabalho remoto, de discussões e reuniões. Isso tem que estar dentro das políticas organizacionais. Ela tem que, entende? Ela tem que estar institucionalizada. Ou seja, poderia ser regulamentado o processo de afastamento das mulheres para que abrisse a possibilidade da mulher poder continuar trabalhando online, através de WhatsApp, através de videoconferências, de trabalho remoto mesmo, de modo que ela pudesse ter qualidade de vida e conforto suficiente para poder gerar e cuidar de seu filho, mas também participar dos processos chaves na empresa que permitissem sua qualificação. Exatamente. E isso só dá se você tiver essa combinação de políticas, entende? Então, assim, tem que ter flexibilidade de um lado e de outro para sentar e ver quais são as condições locais, porque eu vi que o perfil desses profissionais no norte é um e o perfil desses profissionais no sul é outro. As organizações no sul tratam dessa temática de uma forma... Que forma? Qual que é a diferença? Lá no sul, eles têm, assim, por exemplo, o parque tecnológico, eles têm mais flexibilidade, por exemplo, já os trabalhos já são de forma muito... A maioria é remoto, tu entende? Não tem... Não afeta tanto porque já está se acostumado a esse processo. Então, eu tive uma entrevista com uma moça, uma engenheira de sistemas, que eu encontrei ela no local, no ambiente de, assim, confraternização, era uma lanchonete. E conversa vai, conversa vem, e ela estava trabalhando. Eu digo, como assim você está trabalhando? Ela disse, não, tinha uma multinacional dentro desse parque que pediu um projeto para ela, e ela pegou o computador dela e foi para onde ela quisesse desenvolver o trabalho dela e depois vai lá e entrega e tal. Então nós temos também novos modelos de relação de trabalho, né? Sim. Que as nossas leis ainda não acompanham, mas enfim, elas estão acontecendo, né? Quando a gente vê... Isso acontece com a gente. Por exemplo, eu costumo falar, às vezes eu estou numa lanchonete, num restaurante ou numa loja, lugares onde você espera que você não esteja trabalhando e as pessoas estão querendo conversar contigo e você pede um instante porque você está no WhatsApp. E você está trabalhando no WhatsApp, você está orientando um aluno, você está avançando com um projeto de pesquisa, você está organizando uma entrevista para esse projeto de extensão, por exemplo. Ou seja, já faz parte da prática das pessoas, como faz da minha, acredito que faça de vários dos que estão nos assistindo agora, o uso dessas tecnologias. Então, no sul do país as pessoas já estão mais acostumadas, mas no norte, então, não tem esse mesmo... Não, existem modelos e existem organizações que trabalham com determinados modelos, mas levam muito em consideração lá no norte a cultura local. Então, assim, se num dado momento, há 20 anos atrás, os formandos das áreas de ciência e tecnologia migravam porque estavam na porta da universidade as grandes instituições e os grandes bancos para pegar esses meninos, havendo então uma grande fuga de cérebro, hoje já esse menino assim, ele tem apego familiar, ele tem apego pela tradição local,
Então ele pensa duas vezes. Então, é uma questão que é afetado pela cultura, ou seja, Exatamente. valores como família, como qualidade de Tradição. vida, tradição, mas também é uma questão de hábito. Também é uma questão que pode se adequar entre Estado, empresas e indivíduos, deles se organizarem para conseguir equalizar esse custo de ser mãe, diminuindo esse custo de forma para todos, de forma que a mulher possa ser mãe e não ser excluída do mercado de trabalho. Isso poderia ser resolvido, então, por uma questão de hábitos, de criação de novos hábitos, como, por exemplo, esse trabalho remoto. Novas metodologias de trabalho, né? Eu acho que é bem por aí, novos hábitos, sim, poderia ser. Bom, mas você trouxe aqui esse gráfico que fala sobre os motivos de saída do emprego. O que é que as mulheres se sentem oprimidas no trabalho? Na verdade, assim, quando a gente diz que tem problemas de entrar no segmento, a gente vê também que tem problemas que promovem a saída do segmento. Uhum. E a promoção da saída seria você estereotipar porque ela é mulher, né? Tem aqui a condição que aparece em 30% mulheres negras, né? Como, por exemplo, a questão da promoção. Que elas são menos promovidas do que os outras homens, mulheres ou homens. Qualquer outros da organização. Elas têm essa defasagem, então elas saem por conta dessa condição, são promovidas menos do que outros. As mulheres também de cor, elas são mais estereotipadas, mas veja bem que as mulheres, de um modo geral, elas saem mais, que é o azul, então elas saem também mais, mas as negras ainda sofrem mais do segmento, a saída do segmento de tecnologia da informação, também como assédio sexual. Então, as mulheres sofrem assédio sexual brancas, negras, elas são passadas na questão das promoções em relação a outros e são estereotipadas também no setor. Esses dados foram trabalhados na sua tese ou é uma outra fonte? Na minha tese, eles são trabalhados não com aspectos assim, só a questão da mulher, só o gênero. Mas o interessante é que os homens também passam por esses processos de estereótipo, mas todos eles são menores do que as mulheres, sim. Mulheres brancas e negras. Sim. Bom, dá pra gente entender que esse preconceito às mulheres se generaliza no mundo todo, como mostra esse gráfico, né? Onde a média salarial tende a ser menor para as mulheres do que para os homens. Um gráfico como esse, ele se compara não apenas aos cargos, como o exemplo anterior mostrou que para os mesmos cargos existe essa diferença, existe esse problema não só salarial, mas de tratamento, como acaba afetando o ganho de modo geral. Ou seja, as mulheres elas têm menos condições de ocupar os mesmos cargos que os homens porque elas não são aceitas. Isso daí seria explicado por esse gráfico? Esses dados são do Fórum Econômico Mundial e ele traz assim, a igualdade de gênero, vocês vejam em que condição que está o Brasil, né? Uhum. Nós temos, assim, em primeiro lugar, a Islândia, né? Igualdade total. Ou seja, as oportunidades de emprego e de renda são mais semelhantes na Islândia do que no Brasil. Só que a força de trabalho da mulher vem aumentando ao longo dos anos. Uhum. Então, o que está acontecendo? A mulher está trabalhando mais, ela trabalha em vários... em casa, na rua, enfim, né? E isso aqui continua estagnado, continua menos do que, então, a mulher está oferecendo mais para a economia, está girando mais a economia de uma forma mais ampla, né, nesse contexto, e, entretanto, continua ganhando menos do que o homem. Então, para encerrar esse bloco, acho que a gente pode fazer a seguinte comparação para entender bem o conceito. Não é só uma questão de estar no mesmo cargo e ganhar o mesmo salário, mas ter a oportunidade de ocupar um cargo. Por exemplo, quando a Renata Vasconcelos é comparada com o William Bonner
em relação ao salário e ela diz, olha, eu ganho pelo meu cargo e não aceitaria ganhar menos se estivesse ocupando o cargo dele. De qualquer forma, o editor é o homem, quando na verdade, se for, por exemplo, por simpatia, talvez ela devesse ser a chefe, né? Ou talvez até por outros critérios, mas o fato é que de repente não há uma mulher chefe, é sempre o homem que acaba, de modo geral, por causa desses dados, ocupando esses espaços de renda. Infelizmente sim, né, Ivan? E o que a gente percebe que nos setores esses que eu estudei, eles são mais proeminentes e mais assim, tem mais preconceito ainda. Nós não vemos a mulher na gestão. Porque é onde está a maior parte da renda. Exatamente. Mas se você acha de casa que a situação está complicada só para as mulheres, não, ela também fica complicada para as pessoas que estão ficando mais velhas. E aí, independente do seu gênero, do seu sexo ou da sua sexualidade, é bom você prestar atenção nisso e começar a pensar, porque se você tiver sorte, você também vai ser velho um dia. A gente fala sobre isso logo depois dos comerciais. Estamos falando sobre a sua capacidade de pagar a mensalidade do Netflix e já descobrimos que mulheres são prejudicadas nesse processo. Mas a má notícia para todos, não só para as mulheres, é de que a idade também é um fator. Elô, se a mulher ela acaba sendo menos atraente, pela teoria, menos atraente para as empresas porque ela vai ficar afastada do mercado em função de uma questão biológica, né? Uhum. Não é uma questão só de escolha, é uma questão biológica. Ela vai ter filho, ela que precisa carregar o filho ali. Então é uma questão natural, mas que ela tem que lidar com o custo dessa gravidez. E ela pode escolher não ter o filho, mas ainda assim é a ela que cabe esse papel. Mas e para o homem? Qual que é a explicação teórica para as pessoas elas terem menor empregabilidade com o passar do tempo? Bom, dos homens, ou melhor, para todas as pessoas, né? Está muito relacionado ao investimento. O perfil por exemplo, de um modo geral, está muito relacionado ao investimento na qualificação. Uhum. Bom, partindo do princípio que você já tem a formação. Muito bem. Mas do ponto de vista desse perfil que trato no meu estudo, desses profissionais da área de ciência e tecnologia, eles têm um perfil indiciocrático, eles são automotivados, eles são empreendedores e são jovens. Não tenho em nenhuma parte, nos Estados Unidos, Minnesota, no Canadá, na Europa, onde tem políticas específicas de retenção e de formação desse indivíduo. De pessoas mais velhas? É só para jovens? Não, só para jovens. Uhum. Então, assim, começa no ensino médio, tipo nos Estados Unidos, Estado de Minnesota tem políticas específicas, até porque lá eles não querem que o menino migre desse estado para o outro, vá para um estado mais atraente. Então, dentro desse estado que teoricamente tem ou não atrativos para esses jovens, eles criaram políticas específicas de retenção, com premiação, bolsas, enfim, com várias condições de fomento desses meninos. Então, eles formam, qualificam e dão um retorno do investimento ao estado naquele local. Sempre foi assim? Sempre foi visto que os mais jovens trazem maior retorno ou em algum momento da história foi diferente? Do ponto de vista do investimento, sempre foi assim. Já lá, Alexandre o Grande já tinha essa preocupação quando viu que seus espertos eles estavam indo embora. Né? Então, o que ele fez? Ele fez um programa de qualificação e de melhor remuneração para manter os seus cientistas no local. Então, antes do... 1.500 por aí, entendeu? Então, a preocupação já vem, porque o pessoal forma e vai buscar qualificação nessas áreas, nos ambientes que dê essa condição, porque eles têm esse perfil. Então, eles não têm a preocupação maior, não é com a remuneração inicialmente, mas sim a qualidade de vida que você está em um ambiente em que você possa desenvolver os seus conhecimentos e melhorá-los, dar continuidade,
é que faz a diferença, porque isso vai promover a sua qualidade de vida. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando de tempo. E quando a gente fala de tempo, do ponto de vista de investimento, a pessoa mais velha, na teoria, e os dados empíricos coletados na minha pesquisa, dizem que eles vão ter os seus lugares, né? Na gestão, enfim. Em lugares onde talvez a experiência Exatamente. seja mais importante. Mas não mais nesse perfil específico de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Mas, Elô, isso ocorre dentro dos ambientes de alta tecnologia, onde precisa dessa qualificação, e aí talvez as empresas achem que não vai ter tanto retorno. Mas esses dados podem ser generalizados? Todo mundo encaixa da mesma maneira ou existe diferenças entre os perfis de emprego? Olha, Ivan, na verdade a minha pesquisa foi restrita a esse ambiente de tecnologia e inovação. E é difícil fazer generalizações, no caso, né? Porque na verdade a gente vê que a população tem aumentado sua idade, que esforços têm sido feitos para que diminuir isso, não no nosso país, mas em outros países, inclusive da América Latina, como a Argentina, o Uruguai ou mesmo o Chile. A gente vê ainda que o processo de empregabilidade de pessoas com mais idade, maduras, enfim, ainda se estabelece, não talvez em cargos, né, com melhor remuneração, mas ainda conseguem. Mas aqui no Brasil eu não consigo ver isso. A gente vê assim na parte de executivos, né, a gente vê uma faixa etária de 35 a 45 anos, né, e claro que isso não é ampliada essa comunicação, mas a gente sabe quando a gente visita as empresas, e eu visitei centenas, posso te dizer assim, que eram nessa faixa etária. Pelo menos nessa observação, as pessoas mais velhas acabam sendo excluídas. Há uma questão das habilidades pessoais, como por exemplo, entre um homem que não vai engravidar e uma mulher que vai engravidar, as empresas podem preferir a mulher. Entre um jovem entre um jovem que você pode qualificar e ele vai ficar trabalhando durante muito tempo, se você conseguir retê-lo na empresa, e uma pessoa mais velha que pode não ter pode se aposentar, pode vir a sair do mercado de trabalho, talvez as pessoas optem pelo mais jovem. Isso são os paradigmas, as estruturas de pensamento. Mas existe também as questões das características pessoais de cada indivíduo. Por exemplo, uma mulher mais velha, mas que tem uma capacidade ímpar, ela pode conseguir empregabilidade? Ela pode ter essa empregabilidade, mas nós temos a questão biológica do ser humano, sim, que não pode ser desconsiderada. Ou seja, a pessoa quanto mais velha vai ficando, a mobilidade dela é diferente, o tempo, o time de atitudes e de ações é diferente, é normal, é natural. Então, para muitas organizações, esse tempo não é interessante, esse tempo que a pessoa mais velha pode ter empregabilidade em determinados setores acadêmicos, por exemplo, né? Sim. Mas no setor produtivo, como é que nós vamos fazer? Aí nós temos um grau de dificuldade aí inserido no processo biológico humano, né? Então não tem como transpor essa condição. E isso leva a discussões complexas sobre como a sociedade lidar com isso, porque afinal de contas, se há essa diferença, há rótulos, há condições que as pessoas precisam lidar. E a gente vai discutir sobre essas questões logo depois dos comerciais. Estamos falando sobre empregabilidade, gênero e idade com a doutora Maria Heloísa Carol Czak. E já conversamos, Carol, sobre o que é empregabilidade, essa capacidade de ter o que vender para as organizações e que envolve também como as organizações vão lidar com isso. E a gente lidou com essas questões de caráter econômico, de certa forma, que são as desvantagens que as mulheres enfrentam e que as pessoas com mais idade enfrentam no mercado de trabalho, especialmente nos cargos que têm grande valor agregado. Por exemplo, cargos de tecnologia. Mas essa questão, o programa tem esse papel agora nesses últimos blocos,
que é provocar reflexões, que é discutir, é pegar assuntos que existem na mídia, nas redes sociais, que as pessoas costumam discutir, e trazer para refletir sobre a luz desses conceitos. E uma das coisas que a gente tem é essa questão do papel da mulher da sociedade e os papéis que as pessoas têm que enfrentar na sociedade. E aí vem uma questão chave. Seriam mulheres e pessoas discriminadas? Haveria uma discriminação ou a coisa funciona desse jeito mesmo? Para a gente poder discutir isso, eu trouxe uns materiais e eu gostaria que você e o pessoal de casa nos acompanhasse. Dá uma olhada. Quando ele olhou para mim, ele fez um comentário, né? Nossa, como você tem coragem de sair de casa com esse cabelo? Parece que você levou um choque elétrico. Eu sofri assédio moral dentro da empresa. Brincadeiras, as piadinhas de mau gosto. Você é cadeirante ou você tem alguma limitação mais aparente? Ele já não te aceita. O preconceito com o LGBT ele é escancarado. Assim. A gente tem casos de violência muito evidentes. Ninguém é igual a ninguém no mundo inteiro. E aí muita gente acaba se incomodando com essas diferenças e colocam o preconceito em ação para discriminar, para dizer aquilo que é certo, o que é errado, o que é melhor para a vida da outra pessoa. A discriminação pode começar com uma brincadeirinha boba, com uma piadinha sem graça e evoluir, ser escancarada numa ofensa, numa violência física, verbal. Quem sofre na pele sabe o quanto dói. Então, Elo, esse caso que o pessoal relata e que o vídeo que a gente pegou na internet, ele detalha isso bem mais, que quem quiser de casa, se quiser acompanhar, é só procurar. Essas pessoas que são discriminadas não só por causa da questão do gênero, mas até em função de questões raciais, qualquer coisa que possa ser base do preconceito, afeta a capacidade delas de trabalhar. São pessoas que entram em angústia, em agonia e que também têm dificuldade de conseguir emprego. Como lidar com essa questão de empregabilidade quando há essas questões de preconceito, quando há esses problemas? Devem existir políticas públicas para lidar com isso? Mais uma vez a gente entra numa esfera de grau de complexidade muito alto. Entendo que existe toda essa condição, realmente existe o preconceito, e dentro do perfil estudado aparece de forma proeminente a questão do gênero por conta da condição de produtividade da mulher, como você bem abriu o bloco dizendo. Nós estamos numa questão falando de questões econômicas e é dentro dessa sustentação que vem a minha fala. A mulher deixa de ser produtiva em um determinado período e atrelado a isso tem a condição de perecibilidade do conhecimento. De forma geral, a idade impacta por condições de retorno de investimento e as questões de preconceito, como aqui demonstrado, não foram alvo do meu estudo, mas entendo como pessoa, apenas como pessoa que assiste e reflete sobre, sim, existe condição de se estabelecer políticas públicas combinada, mais uma vez, combinada com políticas privadas. Como eu disse, não tem como trabalhar só um setor e o outro não. Então eles têm que conversar. A partir do momento que o Estado interage nele com todos os seus atores, né, as empresas privadas e todos os tipos de organização e as políticas públicas, eu creio que possa se minimizar o impacto desse preconceito todo, né? A questão que eu trago, o sofrimento que essas pessoas relatam, é porque o mercado de trabalho, ele é concorrido. Nós estamos com milhões de desempregados hoje e as pessoas elas precisam conseguir vagas. E aí vem a questão da tal meritocracia. Quem merece o determinado cargo? Se mulheres e pessoas mais velhas já têm esses problemas econômicos,
A isso não se somam ainda mais elementos para se criarem estereótipos e esses estereótipos tirarem a possibilidade das pessoas disputarem os mercados. Como aquele gráfico que a gente viu, as mulheres negras elas sofrem muito mais do que as brancas dentro do mercado de trabalho. É nesse sentido que eu coloco, a meritocracia seria um mito nesse ponto, porque existem os fatores biológicos, as questões econômicas como você colocou, e existem as políticas públicas que podem tentar equalizar, mas isso não pode ser usado também como um elemento de preconceito, de desqualificação do outro por aqueles que querem esses empregos e se acham melhores para esses cargos? Veja bem, em que ponto que a gente pode fazer uma inserção? É na questão, a meritocracia realmente é uma condição que possa resolver isso? Ou as possibilidades igualitárias resolveriam? Eu acho que a reflexão vai além, né, e o ponto de ruptura entre um pensamento e outro é justamente meritocracia resolve ou oportunidades iguais, né? Eu acredito que do ponto de vista do meu estudo existe a necessidade de oportunidades iguais. Sim. Porque todos estão no nível, né, de... Tipo, quem entra, já entra porque tem características específicas do perfil. Sim. Né? Mas sofre nesse perfil. Mas é isso, porque nesse perfil ali há discriminação contra... Sofre também, sofre por ser mulher e sofre por ser mais velho. Então, e aí vem uma questão, uma sociedade justa, com oportunidades iguais para todo mundo. As mulheres e os mais velhos, então eles são menos iguais que os outros? Dentro desse conceito, sim. Sim, você percebe? E aí nós temos um problema social, que é o construto científico trazendo um problema social. Especialmente porque isso embasa a maneira como as pessoas constroem o próprio espaço de convivência na sociedade. Vou mostrar essa página no Facebook. Essa página se chama Orgulho de Ser Branco e ela traz uma série de memes, ela alimenta uma série de memes onde ela tenta reforçar a ideia de que o mundo é justo, que não existem diferenças e que as pessoas elas têm que lutar para conseguir seus espaços. E o fato das pessoas terem que lutar para conseguir seus espaços não é um problema em si, mas é a questão dos elementos, como foi mostrado ali, de origem biológica, de origem natural e que criam essas dificuldades, né? Essas pessoas aqui, elas ocupam espaços políticos, elas ocupam cargos, ocupam espaços nas empresas que poderiam ser de outras pessoas, mas que no desempate acaba indo para o mesmo grupo. De certo modo, nós temos com isso uma sociedade onde as pessoas brancas, homens, heterossexuais, acabam tendo melhor possibilidade de empregabilidade, acabam tendo maior oportunidade de acesso a empregos do que outras pessoas que sejam mulheres, velhos, negros ou pobres mesmo. Sabe? Que não é só uma questão de estar no mesmo cargo, é questão de ocupar o mesmo cargo. Essa que é a questão. Nesse sentido, as políticas públicas também devem agir ou não? Olha, na verdade, sim, eu não tenho assim muito aprofundamento nessa sobre condição. Essa questão. Você estudou mas, só essa... eu lá no meu estudo, eu termino com algumas sugestões de políticas que poderiam contribuir para diminuir essa diferença, né, que existe. E que existe mesmo, porque quando você diz assim, causa sofrimento, sim, causa sofrimento. Eu vi isso na pesquisa, conversando com meninas que diziam, olha, eu tenho a mesma condição dele, de programação, disso e daquilo, mas eu não consigo. Eles chegam primeiro, eles conseguem os cargos e os meninos, né? Sim. Aí, mas veja bem, é como eu te digo, o perfil ele é muito diferenciado. Por exemplo, um menino que trabalha com robótica, numa startup, ou um menino, vamos melhor, o menino que trabalha numa startup que desenvolve jogos.
Esse menino, ele trabalha num ambiente que está adequado e ele se adequa a esse ambiente, totalmente despojado de qualquer normativa e de processo burocrático, como a gente vê estabelecido, né, com os autores que discutem burocracia. Mas assim, ele vai dormir a hora que ele quiser, num colchão jogado no chão ali, come pipoca, chama pizza e volta para fazer a programação do jogo. E fica 24, 48 horas rodando nesse modelo. Muitas vezes, do ponto de vista, aí impacta não só o ambiente organizacional, mas o ambiente social, que será que uma mulher, uma moça ou uma menina consegue trabalhar nesse formato? Sim, talvez ela não, ou talvez um outro menino não precisasse dormir no chão ou comer pipoca, mas ele poderia também disponibilizar tanto comprometimento e tanto envolvimento se fugissem, se quebrassem os estereótipos. Exatamente. Então, assim, o que eu te digo? Eu acho que no final do meu trabalho, eu acabo dizendo assim, que a melhor forma de resolver essas diferenças é a flexibilidade entre a política privada de recursos humanos e as políticas públicas de formação e qualificação, né, que levam em consideração gênero e essas diferenças todas. E existe, mas acontece que como elas não, as políticas públicas existem algumas, formação para meninas na linguagem Java, não sei, existe, entretanto, assim, e ela não está conectada com uma política privada, então ela se perde no vácuo desse desinteresse entre uma coisa e outra. Então, na verdade, o que tem que haver é um processo de comunicação maior, um processo de interação maior entre as organizações e o setor, as organizações públicas e privadas, né, para que possa se conversar. Não existe essa conversa sobre isso. Existe dizer, sim, esse setor é dominado por meninos. Esse setor é dominado por pessoas jovens. Esse setor dá menos oportunidade para as meninas, sobretudo as meninas em idade biológica de formar família, etc. Então, quando a gente vê o sofrimento estampado, né, de outras pessoas, de outros segmentos que aparecem na discussão, eles também se estabelecem nesse perfil. Nesse perfil de não conseguir ocupar os espaços. Exatamente, entendeu? Não dessa forma, mas de outra. A linguagem acaba sendo a mesma quando se trata de discriminar uma pessoa ou outra em função de gênero, idade, cor, enfim. Bom, esse programa, quando ele foi concebido para que fosse um espaço de aprendizagem. Ele é de divulgação científica, de levar o conhecimento para a população, mas a divulgação científica ela também implica em trazer a realidade da população para a reflexão da academia. E uma das reflexões que surgiu agora, que emerge, é que ainda é preciso fazer mais estudos sobre a empregabilidade e que levem em condição também essa questão de justiça social. Com certeza, eu acho que tem que ter, o extramuros da universidade tem que saber o que está acontecendo aqui dentro e nós temos que interagir com as organizações lá fora para que a gente possa, nesse diálogo constante, saber das necessidades e conseguir, porque existem trabalhos fenomenais, existem possibilidades de acontecer, mas não existe a forma de ligar isso tudo. A única maneira é de haver esse diálogo, essa transparência nos processos que acontecem e essa proximidade cada vez mais entre um setor e outro para que a gente possa entender exatamente, essa questão, né, trazendo todas essas discussões para todos, não só aqui no ambiente acadêmico, mas sobretudo ali fora. Porque se envolver ali com a sociedade para produzir o conhecimento. Com certeza. Luísa, muito obrigado pela entrevista. No programa de hoje, discutimos sobre empregabilidade e chegamos a uma constatação. Existem argumentos racionais de ordem econômica para que pessoas sejam categorizadas e elencadas como as mais adequadas para determinados cargos.
Isso faz com que aquelas pessoas que não se enquadrem nos padrões sejam preteridas, que não tenham oportunidade de conseguir esses cargos. E esse fator influencia a renda média das pessoas, que por sua vez, as pesquisas sobre isso embasam as discussões sobre desigualdade social. Em outras palavras, não se trata apenas de ter o mesmo salário no mesmo cargo, trata-se também de ter a oportunidade de ocupar o mesmo cargo. E para lidar com isso, por um lado temos pessoas que muitas vezes, defendendo seus próprios interesses em ter esses cargos, em manter esses cargos, defendem que características naturais, características culturais devam ser bancadas, custeadas pelos próprios indivíduos. Na prática significa que se você é mulher, você tem que bancar o custo de ser mulher. Por outro lado, há aqueles que defendem que uma sociedade justa inicia principalmente pela criação de condições iguais de competitividade, de empregabilidade, para qualquer um, independente de seu sexo, de idade ou de outra característica. E para estes, é papel do Estado, como organizador da sociedade, desenvolver políticas públicas de inclusão social. E quem está certo? Nas mídias sociais, isso é visto como uma questão de ideologia, um posicionamento ideológico. Mas para a ciência, o que fica é o desafio de aproximar as duas perspectivas. E é o que precisamos fazer, até para avançar no conhecimento. É por isso que é sempre bom lembrar, todos nós somos iguais. Mas se hoje nós aprendemos algo novo, então nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.